Olá, estou começando aqui uma iniciativa de apresentar pequenos estudos para a comunidade da Paróquia de São Lucas, já que nós estamos presos em casa, não estamos mais naquela correria que a gente estava antes. Quero aproveitar esse tempo e oferecer a vocês uma série de estudos sobre a Bíblia, que a gente pode usar também para entender o tempo que nós estamos vivendo. Bom, esses estudos não são exatamente estudos bíblicos, porque nós não vamos estar interagindo, eu com vocês. Eu vou estar aqui falando, vocês ouvindo, é como se eu estivesse fazendo uma palestra. Mas eu espero que a gente possa, depois de um estudo desses, interagir pelas redes sociais, pelo Facebook, por e-mail, botando comentário aí no YouTube. Então, que a gente possa interagir e aprofundar a nossa conversa aqui. Infelizmente, nós não temos como fazer uma transmissão direta, até porque, embora estejamos todos presos em casa, temos rotinas caseiras a cumprir e nem podemos sempre estar todos juntos ao mesmo tempo. Então eu vou tentar fazer um estudo bíblico ou palestrinhas bíblicas, de modo que sejam claras e ajudem vocês a conhecer melhor a palavra de Deus, está bem? Hoje nós não vamos usar a Bíblia. Hoje eu vou falar uma introduçãozinha à Bíblia. Talvez o que eu vou falar aqui hoje, muitos de vocês já sabem. Os mais antigos devem ter aprendido na escola dominical ou num processo de catequese. Então eu vou criar uma basezinha sobre a qual nós vamos construir os nossos estudos, está bem? É como se fosse um curso ou mini cursos, mas não tenho nenhuma pretensão de ser professor aqui de vocês. Eu apenas sou pastor da igreja e uma das funções do meu ministério é ensinar. Ser pastor é também ser ensinador. Eu sou alguém que tenta ensinar. Ensinar no sentido de transpassar um conhecimento que eu tenho para quem não tem. Está bem? E aprender na interação alguma coisa que talvez eu não saiba, o que eu não saiba. Bem, então, colocado isso, vamos falar um pouquinho sobre o que é a Bíblia. Bom, a gente pegando uma Bíblia na mão vai ver que ela é formada por um monte de palavras, ou por um monte de livrinhos, né, com nomes diferentes. Muita gente pensa que a Bíblia é um livro como se fosse um romance, tem um começo, um meio e um fim. Ou seja, ela vai de Gênesis até o Apocalipse como se fosse um texto único. Não é verdade, não é assim a Bíblia. A Bíblia, na verdade, é uma biblioteca, é uma coleção de livros, uma coleção de textos reunidos no formato de livros. E não são livros todos idênticos, todos do mesmo estilo. Há vários estilos literários na Bíblia. Existe, por exemplo, narrativas históricas. Existe, por exemplo, poesia. Existe, por exemplo, uma relação de palavras, de frases, de ditos sapienciais populares. É o livro de Provérbios, por exemplo. Existe um grande poema na Bíblia chamado Livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. Existe livros de filosofia, de sabedoria, livros sapienciais. Existem narrativas lendárias, existem narrativas míticas. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quando a gente fala que um texto é mito, é uma narrativa mítica, não se está dizendo que ela é mentirosa. Mito não é a mesma coisa que mentira. Mito também não é a mesma coisa que lenda. Tá? A lenda é uma criação específica de alguém ou de um grupo com o intuito de transmitir uma ideia moral, de transmitir uma ideia de valor, né? Uma fábula, uma lenda. O mito é uma narrativa que tenta dar uma identidade ao grupo onde ele nasce. É uma criação dentro de um grupo, uma criação que vai sendo construída com o tempo e que vai gerando um conceito de identidade para aquele grupo. Ele não está contando a história do grupo, mas está falando de memórias históricas que foram passadas de geração em geração, colocadas de uma certa maneira, de uma certa forma narrativa,
que cria uma identidade e uma referência para todos os que fazem parte daquele grupo. Isso é o mito, tá bem? Então, quando a gente diz assim, olha, esse texto bíblico é mítico, não está dizendo que ele é mentiroso, não está dizendo que ele é falso, estamos dizendo que ele é um texto que dá identidade. E o que ele fala é mais do que está escrito. Essa é a característica do mito. O mito é uma maneira de falar das coisas que nós não temos palavras para dizer. Entenderam? É difícil, né? Entender isso. Pode ser difícil na nossa mente cartesiana, nessa nossa mente racionalista demais. Mas o mito é uma maneira de você falar alguma coisa que não dá para dizer com as palavras diretas. Por exemplo, a historinha de Adão e Eva no paraíso, com a história do fruto proibido, é uma narrativa mítica. Está falando do quê? Está explicando por que o ser humano é como é. Agora, como é que eu vou explicar isso? Então, na cultura onde nasce o texto de Gênesis, alguém pensou assim, poxa, a história da humanidade é assim, o homem é assim, alguém que estava lá com Deus, cuidando de um jardim, vivendo num jardim que Deus criou, e ele tinha uma restrição, mas ele não foi obediente porque alguém disse a ele que ele seria igual a Deus se comesse tal fruta. E aí ele comeu e não ficou igual a Deus. Por isso o homem não está mais no paraíso, o ser humano perdeu o paraíso, e por isso o ser humano vive como vive e faz as coisas que faz. Então essa historinha do Gênesis, lá do Gênesis 3, não está falando de uma história, está uma narrativa para explicar uma realidade. A realidade de que o ser humano não é Deus, mas que o ser humano tem dentro de si o desejo de ser igual a Deus. E toda vez que ele cede a esse desejo, ele se descobre nu, fraco, desprovido de tudo. Achava que ia ser o Todo-Poderoso e se descobre o Todo Fraco. Meio parecido com o que a gente está percebendo hoje no tempo do coronavírus. A nossa sociedade toda autossuficiente, toda maravilhosa, está paralisada por causa de uma molécula desse tamanho. Aliás, desse não dá nem para dizer o tamanho. Uma molécula. Não é nem um ser vivo, é uma molécula coberta por uma capinha de gordura. Bom, então é isso, gente. A Bíblia é essa coletânea de literaturas, né, de diferentes modos literários, que trazem juntos, se tornam palavra de Deus, porque nesses escritos, Deus está se revelando para aquela geração, para todas as gerações. E o papel dos intérpretes bíblicos é trazer aquela palavra antiga para uma realidade moderna, de modo que ela tenha um sentido e mostre o que Deus está falando para nós hoje. Esse é o objetivo dos estudos que nós vamos fazer. Quando a gente faz o estudo da Bíblia, quando a gente mergulha no texto, enquanto texto, a gente usa conhecimento de outras ciências, a gente usa conhecimentos da teologia bíblica, da arqueologia bíblica, da sociologia, da psicologia. Nós ficamos um pouco distanciados do texto enquanto texto sagrado. Então, às vezes, falar sobre o texto dá a impressão de ou irreverência ou de que quem está falando não tem fé nenhuma. Não é o nosso caso, não é o meu caso. Eu sou cristão, desde os meus 17 anos eu sou cristão, tive um encontro com Jesus, mas a minha conversão se deu em meio de pessoas, não foi dentro de uma igreja, mas foi em grupos ecumênicos, um grupo ecumênico de jovens. Se deu com pessoas honestas, pastores honestos, professores honestos, que não mistificavam, não transformavam o texto bíblico como algo, meu Deus, não sei o que não. Eram honestos em explicar para a gente o texto como texto. E ajudar a gente a tirar do texto aquilo que é a palavra de Deus. Transformar o texto na palavra de Deus. Deixar espaço para que o Espírito Santo haja e o texto se torne palavra de Deus para você, para mim, para o grupo onde ele está sendo proclamado. Então, às vezes a gente vai usar termos técnicos ou um mergulho muito técnico num texto, como explicar o seu contexto, a sua história, o momento onde ele foi escrito, dá a impressão que a gente está negando que Deus inspirou a Bíblia. Não. Deus não inspirou a Bíblia como aqui, sentando aqui no ombro do cara e vai escrevendo aí o que eu estou dizendo. Não é assim. Quem pensa isso tem uma fé infantil, lamento.
Isso podia ser válido até o século XVIII. Do século XIX para cá, esse tipo de coisa acabou. Espero que tenha acabado. Espero que você não seja assim. A inspiração de Deus vem exatamente inspirando a nossa inteligência, aquilo que Ele nos deu para compreender e com Ele organizar e dirigir a criação. A inspiração de Deus é dada pelo Espírito Santo sobre o nosso ser como um todo, mas iluminando a nossa inteligência. Iluminando o conhecimento que nós temos e tornando esse conhecimento ferramenta para compreender de um texto antigo a palavra de Deus para nós hoje. Essa é a intenção desses estudos, tá? Nós não vamos fazer aqueles estudos do tipo assim, que bonitinho, Jesus mandou a gente amar o próximo, bababá, como todo mundo às vezes faz, e sempre conclui sempre a mesma coisa. Eu quero colocar o texto da Bíblia, o texto da revelação de Deus, a palavra de Deus, como palavra de Deus para nós hoje. Bem? Especialmente nesse momento complicadíssimo que nós estamos vivendo. Nós precisamos não só mensagens espiritualizadas, precisamos de palavras de esperança fundamentadas na palavra de Deus, palavras de esperança que venham da palavra de Deus, abrir o nosso coração e a nossa mente para que o Espírito Santo nos encha de esperança e nos dê caminhos, nos dê luz para caminhos futuros. Então essa é a intenção desses estudos, tá bem? Eu sou cristão. Não fique aí ansioso, esse cara está desmontando tudo. Não, talvez eu esteja desmontando alguns paradigmas antigos que você tem. E que se você não atualizar, a sua fé vai ficar morninha, vai ficar aquela coisinha de sempre, aquela coisinha boba. Cresça, aproveita esse tempo da quarentena, já que não dá para a gente sair correndo porque está atrasado para o metrô, porque está do trabalho, porque tem reunião, porque tem isso, tem aquilo, aquilo. Aproveite agora e deixe a sua cabeça funcionar, deixe o Espírito Santo te iluminar um pouco, e perceba na palavra de Deus as palavras de consolação, as palavras de motivação, as palavras de louvor que Deus está te inspirando. Tá bem? A palavra de Deus é fonte da esperança. Amém? Amém.